cheiro a meu Senhor, e fim da hora da aflição, dos dias maus da tentação, então darei melhor louvor a meu Jesus, a meu Senhor. Bendita hora de oração, pois liga-nos em comunhão e traz-nos fé e mais amor, enchendo o mundo de ilusão. Desejo a vida que findar, com fé, amor, constante orar, e lá no céu junto ao Senhor, então será assim só louvor. Boa noite, seja muito bem-vindo ao culto especial nessa quarta-feira. É uma grande alegria estar com você nesse momento, na presença de Deus. Você pode compartilhar o link dessa transmissão com seus amigos, seus colegas de trabalho, com seus familiares, com todas as pessoas que você conhece. Quando nós estamos na presença de Deus, Ele fala aos nossos corações de forma transformadora. E quando você compartilha o link dessa transmissão, você está exercendo o chamado missionário de Deus para a sua vida. Então, abra o seu coração, abra também a sua Bíblia. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus que vai nortear a apresentação de sua palavra nessa noite. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 20, ou capítulo 5, versículo 20. A palavra de Deus diz assim: somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Cristo estivesse aqui suplicando a vocês. Aceitem o amor que Ele lhes oferece. Reconcilie-se com Deus. Com base nessas palavras, eu convido você que pode dobrar o seu joelho, o seu coração na presença de Deus. Nós vamos falar com o Senhor através da oração. Eterno Pai que está nos céus, muito obrigado em nome de Jesus por ter perdoado todos os nossos pecados. Eu te agradeço pela presença do Espírito Santo em nossas vidas e pela certeza de que o Senhor falará aos nossos corações de forma transformadora nesse momento. Peço que continue com tuas mãos estendidas sobre todos os teus filhos e nos ajude a compreender a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Deus é louvado pela sua presença nesse momento.
E você que ainda não compartilhou o link dessa transmissão, pode fazer agora mesmo. Deus tem uma mensagem transformadora para nós nessa noite, que vai mudar a forma como nós enxergamos os nossos companheiros de fé. E vamos descobrir também o quanto podemos auxiliar nos conflitos do dia a dia. Você pode compartilhar o link dessa transmissão agora mesmo. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se é a primeira vez que você está com a gente, não deixe de se inscrever e deixar o seu like para que a plataforma entenda a relevância desse conteúdo e possa entregar a outras pessoas com o coração partido. Você também pode interagir com a gente através do nosso chat. Coloca aqui o motivo de sua gratidão. E se você tiver algum pedido de oração, pode escrever aqui no chat. É como se você estivesse escrevendo no coração de Deus. Deus tem a imensa alegria de receber a nossa gratidão, de receber os nossos pedidos de oração. Ele ouve todos os pedidos e responde na hora certa, no momento em que nós mais precisamos. Eu vou compartilhar com você algumas mensagens de gratidão que já chegaram através do chat e também alguns pedidos. E se você tiver algum testemunho de oração respondida, pode escrever aqui também. Nós crescemos espiritualmente quando compartilhamos com os nossos irmãos a nossa experiência de oração. A Kelly Camargo escreveu: boa noite, Deus abençoe nossa noite. Peço oração para o departamento, pelo despertamento, da minha família. O Paulo Pereira manda aqui um grande abraço e que o Senhor nos abençoe. Que Deus abençoe também ao irmão e toda a sua família. Mari Barbosa escreveu: boa noite, meus amados irmãos e amigos, graça e paz. A irmã Célia Regina escreveu: boa noite, graça e paz a todos. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Oswaldo Rafael escreveu: boa noite. Agradeço a Deus pela bênção e peço oração para minha família e principalmente pela minha filha Érica. Que Deus abençoe a Érica. O irmão Oswaldo também pede por uma causa na justiça. A Mari Barbosa Santos escreveu: hoje não pude ir à igreja, mas estarei aqui convosco online para agradecer ao meu Deus por todas as bênçãos. Ela é de Salvador, na Bahia. Deus abençoe você, Mari, e que a mensagem que Deus vai entregar a nós nessa noite possa transformar a sua vida, possa transformar a vida de todos os adoradores nessa noite, assim como transformou a minha vida. A Daniela Oliveira escreveu: graça e paz. Agradeço a Deus pelas bênçãos recebidas. Peço oração pela minha família e para que Deus abra uma porta de emprego para uma prima minha que está muito precisando. Amém. Eliezer Mano escreveu: boa noite, povo amado. Graça e paz. Gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas e concedidas. Ele é de Anapu, no Pará. O irmão Eliezer mora em um sítio e é uma pessoa muito cara ao nosso coração, coração do Conectados com Deus. No último final de semana eu estive em Curitiba e encontrei uns irmãos da cidade de Sete Quedas, no Mato Grosso do Sul. E nessa cidade nós não temos uma igreja física. E a irmã falou: olha, irmão Zéu, eu sou da sua igreja. Foi uma alegria muito grande encontrar essa família tão querida.
E que o Senhor abençoe todos os nossos irmãos, todas as pessoas que não têm o privilégio de residir em uma cidade onde temos um templo físico. Aqui nós temos a igreja, que nós chamamos a igreja online, um momento onde nós nos encontramos com Deus, onde encontramos com os nossos irmãos, onde nós vivemos comunidade. Deus é grandemente honrado pela vida de vocês e está trabalhando para que possamos crescer cada dia em graça e em conhecimento do nosso amado Salvador Jesus. Deus abençoe todos vocês, especialmente os irmãos que residem em cidade onde não temos uma igreja física. Vocês são motivos desse trabalho, de todo esse empenho, para que Deus possa continuar transformando e aumentando a nossa fé em Jesus. Eu quero também compartilhar com vocês a mensagem da irmã Fátima Salamanca. Ela escreve: boa noite a todos. Agradeço a oração pelo meu neto Pablo, que foi preso, Pablo, que foi preso, encurtamento a Deus. Eu não entendi bem aqui a mensagem da irmã, pode depois colocar de forma mais compreensível. A Maria Tereza Feitosa escreveu: boa noite, graça e paz para todos os irmãos e irmãs reformistas. Peço oração por minha família e também pelos enfermos. A Esté Martins escreveu: graça e paz, peço oração pela conversão e libertação. Ela sente aqui o nome das pessoas, Deus o conhece muito bem e certamente está trabalhando, porque Deus não tem prazer quando nós sofremos ou quando estamos presos a algum mau hábito, alguma prática que não glorifique o nome dEle. Jurlene Rodrigues pede oração pela salvação de seus filhos e noras e também por seu netinho. A irmã Elizabeth Martini escreveu: boa noite a todos, irmãos. Agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas e peço oração por meu esposo Silas, que necessita muito das orações dos irmãos. Alda Batista agradece a Deus por estar com vida e por assistir este culto. Ela pede oração por seu esposo, para que aceite Jesus como seu Salvador pessoal. Uma das grandes bênçãos no casamento é você poder interceder pelo seu cônjuge. Então, irmã Alda, continue intercedendo por seu esposo. Deus certamente lhe dará a vitória. Alvane Fernandes escreveu: boa noite, queridos irmãos. Gratidão ao Senhor pelas bênçãos recebidas. Peço oração por uma causa na justiça e também por regulação. Deus abençoe a irmã Alvane Fernandes e atenda todas as suas necessidades. Fátima Lourdes escreveu: gratidão ao Pai Eterno por todas as bênçãos em minha vida e peço oração que Deus me conceda a vitória em nome de Jesus. Zulamir Barbosa agradece a Deus por grandes bênçãos e pede oração por sua família e por todos os vizinhos e também por uma causa que ela tem na justiça. A irmã Zulamir é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Rosa Carvalho pede oração pelo seu pai, que está doente, e pede oração também pelo seu trabalho. Temos muitas mensagens de gratidão, mensagens com pedido de oração. Deus conhece todas as nossas necessidades e está atento a todos os nossos pedidos. Nós vamos colocar essas necessidades nas mãos de Deus, na certeza de que o Senhor está trabalhando para responder todas essas orações de acordo com sua
vontade. Nesse momento de gratidão, eu quero convidar você a entregar sua vida ao Senhor, a reconhecer o Deus verdadeiro como doador de tudo que temos e tudo que somos. Nós vamos ouvir um louvor ao nosso Deus. Enquanto o hino estiver sendo executado, você pode entregar sua vida a Jesus e pode também consagrar parte dos seus recursos através de uma doação. Vai aparecer aqui na tela o que em tudo as tuas mãos, Senhor, nos tem enriquecido, e as provisões do teu amor bondosas conduzido. De ti nos vem a salvação e as bênçãos incontáveis que dia a dia, ó Pai, nos dão as tuas mãos amáveis. De ti vivemos, ó Senhor, em ti nos alegramos, na comunhão do puro amor que Cristo desfrutamos. Recebe, pois, a gratidão da oferta que trazemos, nascido, ó Deus, da multidão, do quanto a ti devemos. Amém. Muito obrigado pela sua entrega a Jesus e também por sua doação. É um privilégio poder cooperar com a obra de Deus. Deus lhe conceda um coração cada dia mais generoso e mais disposto a compartilhar seus recursos com a pregação do Evangelho. Nesse momento eu convido você que pode dobrar seus joelhos e também o seu coração na presença de Deus. Nós vamos falar com o Senhor. Eterno Pai que está nos céus, somos gratos porque através de Tua infinita bondade o Senhor perdoou todos os nossos pecados. Nós te agradecemos pela salvação que o Senhor nos concedeu na cruz do Calvário e pela disposição de te servir a cada dia. Eu te agradeço pela vida de todos os adoradores que nesse momento estão com os corações voltados para o Senhor. Eu peço a Ti, Senhor, que abra os nossos corações e faça com que entendamos a Tua palavra, que a mesma transforme nossas vidas e nos reconcilie contigo em nome de Jesus. Amém. Ainda dá tempo de você compartilhar o link dessa transmissão com um amigo, com um parente ou um colega de trabalho. Porque você fazendo isso, você está exercendo o chamado missionário de Deus para a sua vida. Compartilhar a palavra de Deus é algo maravilhoso e transformador. Nessa oportunidade, eu quero compartilhar com você um tema importantíssimo. O tema dessa noite é
a ponte entre corações partidos. Deus quer mostrar a você como o chamado para ser um mediador, ele é profundo e relacional. É também emocional e espiritual. O chamado para ser um mediador, ele tem como centro o evangelho da reconciliação. Na condição de igreja, precisamos compreender que somos construtores de ponte entre pessoas feridas. E por meio do exemplo do apóstolo Paulo, eu quero mostrar para você que Deus nos colocou como reconciliadores nesse mundo que nós vimos tanto sofrimento. Quando nós olhamos para a condição do mundo atual, percebemos que estamos rodeados de corações partidos. Corações feridos por palavras, por decepções, por mágoas, angústias. Existem conflitos familiares, existem divisões na igreja e nos relacionamentos. O mundo está cheio de muros, erguido pelo orgulho, pela dor e pelo medo. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que o Evangelho não é uma mensagem de muros. O Evangelho é uma mensagem de pontes, uma mensagem que estabelece conexão, que restaura relacionamento. Quando nós olhamos para o ministério de Cristo, nós descobrimos que Cristo não veio apenas para falar de amor. Jesus veio para transformar relacionamentos. Ele cruzou o abismo entre o céu e a terra e se tornou a ponte definitiva entre o Pai e os seus filhos, entre a terra e o céu. E o apóstolo Paulo, ele compreendeu essa verdade. Ele entendeu que na condição de cristão, ele era um embaixador do reino de Deus. Então, ele entendeu essa verdade de forma profunda. E em todas as suas cartas, nós encontramos conselhos, princípios de como ser um mediador, como ser uma pessoa que pode reconciliar as pessoas com Deus, pode reconciliar as pessoas entre si, pode também facilitar, pode trabalhar para que os relacionamentos desfeitos, os corações partidos possam ser restaurados pela graça de Deus. Então, as cartas de Paulo não são apenas teologia sistemática, não. Paulo escreve de forma emocional, envolvido com os traumas, com os sofrimentos das pessoas. Paulo escreve como um verdadeiro pastor, como um mediador, ferido por amor, clamando por reconciliação. Então, nessa noite, eu quero mostrar para você, baseado na vida do apóstolo Paulo, 3 atitudes de um mediador. 3 atitudes de uma pessoa
que entendeu o Evangelho e que busca reconciliar o pecador com Deus, reconciliar as pessoas que estão em situação de conflito em seus relacionamentos. O texto de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 5, que foi lido para o início deste culto, tem uma verdade importantíssima. Eu quero que você acompanhe novamente. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Diz a palavra de Deus: somos embaixadores de Cristo. Deus nos está usando. Deus nos está usando para falar a vocês. Nós lhes imploramos, como se o próprio Deus estivesse aqui suplicando a você, ou a vocês, aceitem o amor que Ele lhes oferece, reconciliando-se com Deus. Existem muitas verdades nesse texto, mas o que nós aprendemos é que a mediação, ela começa com um coração que ama o conflituoso. As pessoas que têm facilidade de levantar um conflito ou de alimentar um conflito, para ela poder ser reconciliada, ela precisa de alguém que ame o coração conflituoso. Ou seja, que ame essa pessoa que está causando o conflito. E para isso eu quero ler para você o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6, versos 11 e 13. Paulo diz assim: meus queridos amigos de Corinto. Olha a forma carinhosa como ele se dirige às pessoas conflituosas. Meus queridos amigos de Corinto, eu contei-lhe tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o meu coração. Qualquer frieza que haja entre nós não é por falta de amor de minha parte, mas vocês estão limitando o amor que têm por nós. Versículo 13. Eu lhes falo agora como se vocês fossem verdadeiramente meus filhos. Abram seus corações para nós. Retribuam o nosso amor. A igreja em Corintos era uma igreja que tinha seus desafios. Era uma igreja peculiar. Como toda igreja, como todo ajuntamento de pessoas, existem pessoas que têm alguma dificuldade, e podemos até chamar que um defeito de caráter mesmo. Aquelas pessoas que algumas chamam de barraqueiras. Para que essas pessoas sejam transformadas, para que essas pessoas sejam amadas, precisam pessoas que as amam de verdade. E mesmo que essas pessoas tentam agir com frieza, como é o caso aqui, tem que o mediador, a pessoa que se dispõe a resolver esse conflito, a reconciliar as pessoas, precisa ter um amor incondicional por essas pessoas de temperamento difícil. Porque apenas o amor, e somente isso, é capaz de transformar relacionamentos. É capaz de fazer com que a pessoa entenda que está agindo de forma que prejudica a sua própria vida. Então, o mediador, ou o embaixador, ele precisa ter como primeira característica amar os corações conflituosos. Paulo não escreve de um lugar emocionalmente neutro.
Existem pessoas que querem resolver um conflito ficando distante. Não. Paulo ele diz assim: eu amo muito vocês. Eu tenho um grande amor, um profundo amor por vocês. Vou ler de novo. Meus queridos amigos de Corintos, eu contei-lhe tudo quanto sentia. Eu os amo de todo o meu coração. Qualquer frieza que haja entre nós não é por falta de amor de minha parte, mas vocês estão limitando o amor que têm por nós. Eu lhes falo agora, como se vocês fossem verdadeiramente meus filhos. Abram os seus corações para nós, retribuam o nosso amor. Uma pessoa que quer ser um mediador, que quer resolver algum conflito, ela precisa se colocar numa posição acessível. Porque geralmente as pessoas que estão em conflito ou estão em rebelião, elas estão fechadas, elas estão todas complexadas. E muitas delas, quando alguém se aproxima para ajudar, acha que a pessoa que está se aproximando está mais interessado no que ela fez ou no que ela está fazendo do que nela propriamente dito. E o que o apóstolo Paulo diz é: olha, eu amo vocês. Abram o coração de vocês para nós. Se permitam. Vamos restaurar nossa amizade. Eu amo vocês, para que vocês possam transformar o relacionamento de vocês. O ministério de Paulo era um ministério profundamente emocional e relacional. Às vezes, muitos pastores, eles acham que vão ser levados a sério pela sua dureza, por ser uma pessoa incisiva. Não, não é assim. Quando Paulo escreve aos Hebreus, e ele fala sobre o sacerdote, ele diz que todo sacerdote é tirado dentre o homem para ministrar em favor do homem. E ele diz assim: ele pode se compadecer de vocês porque ele mesmo está rodeado de fraqueza. Um pastor, um sacerdote, ele é tirado de uma geração semelhante às outras. Eu tenho 42 anos. Quais são os meus conflitos? Quais são minhas batalhas? Quais são as minhas lutas? São as mesmas de uma pessoa da minha geração. Não tem absolutamente nada de diferente. Então, quando alguém traz alguma dor, eu consigo me identificar com a dor dessa pessoa, com o sofrimento dessa pessoa. E segundo a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Hebreus, ele disse: ele pode se compadecer de vocês porque ele mesmo está rodeado de fraqueza. O ministério de Paulo era emocional e relacional. Ele se relacionava com as pessoas. Ele acreditava que quanto mais próximo das pessoas, mais condições ele tinha de resolver seus conflitos, de reconciliar essas pessoas com Deus, de reconciliar essas pessoas entre si. Ele sentia a dor da separação e lutava para restaurar os vínculos. Por isso que nesse caso ele diz: se existe alguma frieza, não é de minha parte, é da parte de vocês, mas vocês podem abrir o coração de vocês. Um verdadeiro mediador não é apenas um analista frio, é alguém disposto a amar as partes em conflitos. Quando Jesus diz que nós somos embaixadores do reino de Deus, que precisamos reconciliar as pessoas com Deus, nós não podemos olhar para as pessoas em situação de erro apenas como uma pessoa analítica, dizendo: olha, ela é assim por causa disso. Não. Não. Precisamos amar essas pessoas. Porque quando nós as amar de forma semelhante o amor de Cristo por nós, nós não vamos medir esforços para cooperar na resolução de seus conflitos e para reconciliar essas pessoas com Deus.
Em Filipenses, no capítulo 4, versos 2 e 3, Paulo menciona duas irmãs em conflito. E ele chama essas irmãs carinhosamente a harmonia. Ele diz para elas: sintam o mesmo no Senhor. Não existe duas pessoas sentindo o mesmo no Senhor em conflito, em dificuldade, distante um do outro. Antes de sermos técnicos na mediação, existem muitos cursos de mediação de conflito. E muitas pessoas só se preocupam com essas técnicas. Essas técnicas podem, no máximo, fazer com que você descubra o motivo, mas nunca vão te dar acesso ao coração das pessoas. Porque não são técnicas que dão acesso às pessoas, é o amor intencional. É a demonstração de carinho. É mostrar para as pessoas que você se importa com elas e não com o que elas estão fazendo. E olha, todos nós sabemos quando as pessoas estão interessadas em nossas dores, em nosso sofrimento. Então, antes de sermos técnicos na mediação, nós precisamos ter empatia. Mediação cristã começa no coração e não no argumento. Mediação cristã começa no coração e não no argumento. Existem pessoas que querem resolver um conflito com argumentos. Não. Você resolve com o coração, se colocando no lugar do outro, ou dos outros, das pessoas que estão em conflito. Mostrando que você entende, com empatia. Você sente a dor dos que se afastaram? Ou você julga essas pessoas à distância? O segundo ponto. A ponte se chama Cristo. A ponte entre os corações partidos é Cristo. Porque somente Ele une o que o pecado separou. A ponte entre os corações partidos é Cristo. Porque somente Ele une o que o pecado separou. Versículo 14 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. Diz assim: porque o próprio Cristo é a nossa paz. Ele fez a paz entre nós, os judeus e você, os gentios, fazendo de todos nós uma só família, quebrando a muralha de desprezo que nos separava. Gentil e judeus, um desprezando o outro. Paulo diz: Ele é a nossa paz, Ele nos reconciliou, Ele tirou as muralhas, Ele fez de nós uma só família. Ele acabou em seu próprio corpo com a lei, justamente com os seus mandamentos na forma de ordenanças. Ele tomou os dois grupos que se opunham e o fez parte dele mesmo e formou um só povo, e finalmente houve paz. Como membros do mesmo corpo, desapareceu o rancor que tínhamos uns contra os outros, pois ambos fomos reconciliados com Deus. E assim, finalmente, a inimizade se acabou na cruz. A cruz deve ser, ou é, para aqueles que crêem, o fim da inimizade. O fim de toda a confusão. O fim dos corações partidos. Cristo é a ponte entre as pessoas com o coração partido. Cristo é a ponte entre o mundo perdido e o céu. Cristo é a ponte, somente Ele pode restaurar os corações quebrados.
E Paulo, fazendo uma comparação entre os gentios e os judeus, ele diz: ele veio, ele acabou com isso, nós nos reconciliamos com ele. E por isso nos tornamos um só povo, uma só família. O Evangelho é o anúncio de uma reconciliação real e profunda. O Evangelho é o anúncio de uma reconciliação vertical entre o homem e Deus. O Evangelho é o anúncio de uma reconciliação horizontal com o próximo. Eu aceitando o Evangelho, ou se eu aceitei o Evangelho, não tem como eu viver em confusão com os meus irmãos, sendo completamente alheio à dor e ao sofrimento do outro. Muito pelo contrário, às vezes sendo o causador de todo esse sofrimento, de toda essa angústia. A cruz, ela é o ponto de encontro entre o céu e a terra, entre o justo e o pecador, entre irmãos divididos. Quando nós chegarmos ao pé da cruz e reconhecermos a Jesus como Salvador pessoal, seremos verdadeiramente reconciliados com Ele. Seremos verdadeiramente reconciliados com o nosso próximo. Teremos verdadeira empatia e sensibilidade às dores e ao sofrimento dos outros. Ao invés de ferir, passamos a curar. Ao invés de magoar, passamos a entender, passamos a cuidar. Paulo não estava apenas a clamar ânimos dos irmãos em Corinto. Ele apresentava Cristo como a única ponte capaz de sustentar corações partidos. A falta de reconciliação ou a separação, ela é consequência do pecado. Aí vem o orgulho, vem um tanto de coisas. Quando nós nos reconciliamos com Deus, quando nós nos reconciliamos com os nossos irmãos, nós estamos dentro do propósito para o qual Deus nos criou. Então, o mediador, ele precisa amar os corações conflituosos. E ele precisa também reconhecer que Cristo é a ponte que restaura os corações quebrados, que cura os corações quebrados. A carta de Filemon não é apenas sobre um escravo fugitivo e o Senhor. É sobre irmãos reconciliados em Cristo. Quando Paulo encontra Filemon na prisão, ele prega para Filemon. Ele diz assim: um filho que eu gerei na prisão. É uma paternidade espiritual. Então ele descobre que Onésimo era um servo fugitivo de Filemon. Então Paulo escreve uma carta de reconciliação. Ele está resolvendo um conflito entre um escravo e um senhor. Ele aponta para a cruz e ele diz a Filemon: olha, recebe ele como um irmão. E se ele te roubou em alguma coisa, lança tudo na minha conta. Filemon também era devedor ao apóstolo Paulo. Era uma pessoa que aceitou Jesus através do trabalho do apóstolo Paulo. Então, Cristo é a ponte entre os corações partidos. Você pode usar todas as técnicas para reconciliar alguém, seja com Deus ou com outras pessoas, mas todas irão falhar se essas pessoas que estão em conflito não reconhecerem que Cristo é a ponte entre os corações
os corações quebrados, os corações partidos. Cristãos são pontes vivas, porque Paulo diz que Cristo nos deu o ministério da reconciliação. O que Cristo fez com o mundo, nós temos que fazer uns com os outros. É maravilhoso esse entendimento. Mas para fazer isso, nós temos que amar os corações conflituosos. Nós não podemos ser seletistas nas nossas amizades. Não, essa pessoa é muito orgulhosa, ela é muito rancorosa, ela só fica reclamando da vida. Se eu for andar com ela, eu vou ser do mesmo jeito. Não, anda com Jesus. Seja um reconciliador, um ministro do ministério da reconciliação. Deus vai te usar, Deus vai te dar sabedoria e você vai poder cooperar com a transformação dessas pessoas. Na condição de cristãos, somos pontes vivas. Não somos os salvadores, mas apontamos para aquele que é. Não representamos interesses próprios, mas o interesse do reino da reconciliação. Você tem falado mais de suas mágoas ou do Salvador? Você está sendo uma ponte ou uma parede? Assim como Cristo é a ponte entre os corações partidos, na condição de cristãos, devemos buscar ser também. Terceiro, o mediador sofre no meio, mas se alegra com a reconciliação. Quantas vezes você quer trabalhar na reconciliação de um casal, ou de um grupo de pessoas, ou de dois amigos, e as pessoas acabam não entendendo a sua situação, as suas colocações, e acabam ficando com raiva de você. Olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15. Paulo diz assim: sinto-me feliz em dar-me a mim mesmo a vocês, e também tudo quanto tenho, para o seu bem espiritual. Se eu tanto os amo, devo ser menos amado? Se eu tanto os amo, devo ser menos amado? Esse texto está na Nova Bíblia Viva. Mas outra tradução diz assim, talvez seja essa que você esteja acompanhando: de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Ainda que amando cada vez mais vocês, eu seja menos amado. Ser mediador de conflitos, ser mediador dói. A tendência é a gente fugir disso. Paulo, ele foi rejeitado, incompreendido, criticado, mesmo tentando restaurar. Às vezes, você tenta ajudar alguém e essa pessoa não aceita ajuda. Não abre o coração para você, mas recebendo o ministério da reconciliação, tendo sobre os ombros essa responsabilidade, nós precisamos, semelhante a Cristo, semelhante ao apóstolo Paulo, amar as pessoas. E a partir daí, buscar reconciliá-las com Deus, reconciliá-las entre si. Paulo se colocava no meio da tensão, ele não fugia. Ele mandava carta, às vezes, para a igreja para resolver alguns conflitos, quando ele não podia estar presente.
Uma igreja sadia não resolve as coisas com decisão, a distante. Uma igreja sadia resolve as coisas com comunhão. É mesa, é junto, é conversando, é procurando entender o outro. É se colocando no lugar do outro, é tendo empatia, não julgando, não rotulando, mas buscando sempre a reconciliação. Primeiro do pecador com Deus e também entre o próximo. Paulo, ele se colocava na tensão entre judeus e gentios, entre igrejas e líderes, entre famílias divididas. Ele estava ali. Ele era um pastor pacificador. Ele entendeu que seu ministério pastoral era reconciliar as pessoas com Deus, era reconciliar as pessoas entre si. E para isso, você tem que amar as pessoas que têm o coração conflituoso. Entender que Cristo é a verdadeira ponte, é estar disposto a sofrer nesse processo de reconciliar as outras pessoas. Você será criticado, pode ser mal interpretado, mas cada coração restaurado vale o esforço dedicado. Você está disposto a entrar no meio da dor para levar cura? Você está disposto a entrar no meio da dor para levar cura? A missão de quem constrói pontes. A missão de quem trabalha no Ministério da Reconciliação. Devemos entender que o mundo constrói muros, mas o cristão constrói pontes. Paulo nos ensina que mediação não é habilidade diplomática, não. É um chamado do Evangelho. É um chamado emocional. É um chamado espiritual. E onde há corações partidos, seja na igreja, seja no mundo, seja em famílias, onde há corações partidos, o Evangelho nos envia como embaixadores da paz. Cada vez que você estende a mão ou que você se coloca à disposição para reconciliar alguém com Deus ou com o próximo, você encurta a distância entre o coração ferido e a cruz. Todas as vezes que você estende a mão para reconciliar alguém, seja com Deus ou entre o próximo, você encurta a distância entre o coração ferido e a cruz. Quem você conhece hoje que está com o coração partido? Das pessoas próximas de você, quem você conhece que está vivendo em conflito? Que precisa de um apóstolo Paulo em sua história? Que precisa de alguém que seja um mediador? Quem você conhece hoje que está com o coração partido? Ou que esteja distante de Deus, da igreja ou da família? Deus está te chamando agora, nesse exato momento, não para fugir do conflito. Deus está te chamando não para fugir do conflito, mas para entrar nele com amor e com o Evangelho. Não rotulando as pessoas feridas, mas amando-as. Deus te chama para ser uma ponte viva entre os corações partidos.
reconciliando as pessoas com Deus, reconciliando as pessoas entre si, reconciliando as famílias, reconciliando os filhos com os pais. E se você quer deixar de ser um construtor de muro e ser um construtor de pontes, se você está disposto a aceitar o ministério da reconciliação, dobre o seu joelho nesse momento. Reconcilie-se com Deus e seja um agente de reconciliação e transformação das vidas. Se essa é a sua decisão, coloque o seu joelho no pó nesse momento. Dobre o seu joelho, dobre o seu coração. Eu estarei orando com você em nome de Jesus. Amém. Eterno Pai que está nos céus, obrigado, Senhor, pela tua bondade e o teu amor incondicional. Obrigado por ter nos reconciliado com Deus. Obrigado, Senhor, por estar disposto a nos usar como agente de mediação. Senhor, dai-nos sabedoria, dai-nos amor incondicional, especialmente pelas pessoas de coração conflituosos. Faça, Senhor, com que entendamos que Cristo é a ponte entre as pessoas com coração partidos. Dai-nos, Senhor, disposição para, se for necessário, até sofrer por amor do teu nome. Mas permita que usemos nossa influência, nosso dom, para reconciliar as pessoas contigo, para reconciliar as pessoas consigo mesmo. Senhor, alinha o nosso coração ao teu. E muito obrigado por ter nos reconciliado com o Pai, em nome de Jesus. Amém. Eis-nos, Pai, prostrados, te rogamos, dá-nos a vitória nesta luta atroz, dá-nos fé robusta para resistir. Dá-nos persistência, como a de Jacó, pra lutar orando, num desejo só, suplicando graça sem desanimar, até que recebamos teu favor sem par. E se demorares em nos responder, firmes ficaremos sem desfalecer, pois de certo tudo nos dará, Senhor, quando for provada nossa fé e amor. Deus é louvado pela sua participação nesse culto. Eu sou grato a Deus pela presença do Espírito Santo e por sua mensagem transformadora. Assim está concluído o culto dessa noite. Que Deus abençoe a sua vida sempre, em nome de Jesus. Amém.